Olá, está começando mais um Café com Letras, com uma novidade. Hoje é a primeira edição em que gravamos na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa, novo espaço da Câmara Municipal de Caxias do Sul, voltado a propagar conhecimento e que as pessoas se apropriem ainda mais dos conceitos do parlamento. Há uma gama de livros à disposição e, a propósito de hoje, temos com a nossa convidada a escritora e ilustradora Jaque Pauletti, que nos traz o título O Reino de Lá. Tudo bem, Jaque? É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, como vai? Prazer é meu. Estou super orgulhosa de estar aqui, principalmente nesse momento. Ah, sem dúvida. Olha só, um livro muito interessante. Tu trabalhas com uma ideia de como é que nós poderíamos falar na linguagem das crianças, mas vários mundos que convergiriam no sentido de tratar não só do estado de humor, mas também de conceitos, para que as próprias crianças aprendam fundamentos importantes para a sua educação e tenham uma vida melhor. E depois nós vamos ver que não necessariamente seriam vários mundos, mas estados de situações para que o próprio mundo em que as crianças vivem fossem melhor. Não sei se eu já estou certo nessa interpretação preliminar que eu começo a fazer do teu livro. Então, achei ótima a sua interpretação. Eu tenho várias histórias escritas e resolvi iniciar pela Mala de Mirabolá, porque como eu sou da área criativa, né? A minha carreira construí toda a minha carreira aí envolvendo a criatividade. Eu sempre me deparei com isso, com as pessoas questionando esse conceito que acaba sendo muito vago, né? Aí eu pensei em como contar uma história para as crianças onde elas pudessem refletir sobre alguns conceitos que estão relacionados à criatividade. E aí surgiu esse texto que tem sido um ótimo recurso pedagógico, segundo os retornos que eu tenho de professores, pedagogos. Eu lembro até, temos entrevistado muitos autores da área de literatura infanto-juvenil, se podemos usar esse termo. Uma delas foi durante a Feira do Livro, a Elô Bassiquete, com o lançamento Os Filhos de Seição. Basicamente ela trabalha ali com cantigas de roda e aborda toda a questão educacional envolvendo uma senhora e meninos. Então ela adotou e aí ela vai brincando com situações do dia a dia pelas cantigas. E aí abordamos naquela oportunidade como os livros têm servido de literatura infanto-juvenil a provocarem a leitura conjunta, a contação de histórias entre pais e filhos, né? Pois é, eu acho isso muito interessante, porque, ao meu ver, nunca houve tanto interesse das crianças por contos de fadas, né? Não é à toa que o cinema está aí repleto de filmes extremamente fantasiosos e imaginativos, né? Eu penso que essa questão do avanço tecnológico também ajudou muito, porque as crianças hoje conseguem ter uma noção muito mais livre a propósito do que seriam mundos diferentes desse mundo que ela vive, né? Que é um pouco do que eu exploro no Reino de Lá, com essas dimensões como você colocou, né? Que é aqui, ali e lá, que é bem longe, é onde tudo de extraordinário pode acontecer, né? Eu acho que essa questão dos contos de fadas é muito interessante, né? Porque além de ser um recurso pedagógico, onde pode-se discutir uma série de questões com a criança, ela estimulada, né, vai trazer adultos que não se cansam de imaginar, de sonhar e que então serão os adultos criativos, interessantes para o mercado de trabalho, inclusive. Que é um chavão que eu repito aqui muito, mas que as pessoas veem com aquela história. Não, eu estou indo na sessão de autógrafos ou na livraria adquirir aquele exemplar por causa do meu filho, mas na verdade o adulto às vezes está mais interessado do que a própria criança. E aí vamos ver os filmes também de contos de fadas, de super-heróis, os adultos ficam vibrantes ali. Exato, assistindo junto, de vampiros, Mas a desculpa é que meu filho quer assistir, né? Mas eles são extremamente atraentes, né? Hoje em dia a gente tem
essa vantagem, eu diria, em relação aos tempos em que eu era criança, por exemplo, onde você tinha que ter pais extremamente sonhadores, imaginativos, para que se dedicassem a contar, que foi a sorte que eu tive, né? A nossa produção está exibindo, no decorrer do programa, as diversas ilustrações que compõem aqui, como, por exemplo, a da própria capa, o Reino de Lá, Mara de Mirabolar, que é onde é produzido, digamos, toda a fantasia e a costura desse imaginário de um mundo ideal para as crianças. No decorrer aqui, essa caixa vai iniciando com o próprio bom dia, a inauguração de uma situação melhor para esses meninos. No decorrer do livro há uma quebra. Digamos assim, as crianças ficam tristes, porque por um motivo ou outro a brincadeira não tem mais graça, está faltando criatividade, a situação não está muito boa, e essa situação do Reino de Lá, que é sempre aquela ideia que a gente pensa, não, lá distante as coisas dão certo, lá realmente é onde é bom, mas esse lá é quase uma coisa inalcançável, uma utopia, mas esses personagens do Reino de Lá voltam para cá, digamos assim, e vão trazer motivos para melhorar a situação, esse estado de humor das crianças que estão com uma afeição um pouco cabisbaixa, tristonha. E aí não é só brincadeiras, essas coisas boas que chegam de lá são princípios, né? Exatamente. E eu queria que tu comentasse um pouco disso, porque está sendo construída toda uma história, as plantinhas que brotam, a chave de boas aventuras, de boas situações, só que não fica só nisso. Aí o livro ganha um outro ritmo, que é a discussão de princípios, que até para adultos muitas vezes é difícil de colocar em prática, né? Exatamente. É tão bom ouvir as pessoas falarem sobre a história, dá sempre uma outra perspectiva. Mas as crianças, então, como coisas ruins acontecem, né? Mas aqui tem uma alusão à questão de como a própria escola, às vezes, vai cerceando, né, o sonho e a capacidade da criança de, enfim, sair da realidade, né? Então, coisas ruins acontecem, as crianças estão tristes e pararam de ter ideias. Os seres de lá nascem das ideias das crianças. Então, na verdade, todos nós, todas as crianças, ou todos nós, teríamos dentro da gente algum desses seres mágicos e voaçantes, cheios de capacidades, enfim, mágicas e de mudar o mundo. Essa coisa deles voltarem e ajudarem, montarem essa mala que é cheia de virtudes, né, é justamente porque eu entendo a criança como um ser pensante, além de um ser brincante, né? Entendo que a criança é capaz de refletir e de ponderar sobre as coisas, depende de como o adulto que a acompanha conduza a coisa. Então, a ideia do meu livro é que ele seja mesmo compartilhado entre adultos e tem uma série de princípios que eu vou pensar aqui rapidamente. Ó. E aí, de forma proposital, o texto é escrito todo em caixa alta, como nós chamamos de jornalismo, letras maiúsculas, mas essas palavrinhas elas recebem um caráter em negrito, elas ficam mais enfatizadas para quem vai ler. Por exemplo, pedacinhos coloridos, e nesses pedacinhos de coloridos vão aparecer outras possibilidades de um pacotinho que vai trazer, por exemplo, persistência, paciência, olhar diferente sobre as coisas, atenção, sonhos que é preciso ter, hora de parar, bom humor, dentre tantos outros termos. E aí eu lembro que antes da gravação do nosso programa, nós discutimos, por exemplo, a questão da hora de parar. Todo adulto, pretensamente, se julga em condições de ensinar uma criança a ter limites. Sim. Mas muitos adultos não sabem a hora de parar. Então... Não tem limites, né? Não conhecem os limites ou estão limitados demais. Né? A hora de parar é exatamente essa questão. É para que se possa discutir, né? Que se possa lançar a mão disso com o seu filho, com o aluno, né? Mostrando que tudo tem um momento.
né? Porque eu, como mãe, vejo, você ouve dos profissionais da área da psicologia, por exemplo, você tem que dar limites. Sim, mas que limites? Como? E é bem isso, é difícil para o adulto também, né? Quais são os meus limites? Então, para que não haja exagero, né? Assim como eu falo da hora de parar aí, que é muito importante nas artes plásticas, né? Porque um quadro é assim, né? Você tem que saber a hora que terminou, porque senão você vai infinitamente mexendo nele, né? Então, a hora de parar é uma das virtudes interessantes que devem ser, na minha opinião, trabalhadas para que mais tarde tenhamos adultos ainda capazes de sonhar, mas que também saibam dar limites, né? Tu trabalhas com muitos princípios aqui no livro, e é nessa linha que nós estamos conversando. Tu já citaste, por exemplo, situações em que professores, adultos, querem restringir muito. E aí, quer dizer, a própria capacidade criativa da criança, e não é só, não estamos dizendo necessariamente desenvolver trabalhos criativos, mas uma forma criativa de enxergar a vida. Porque, por exemplo, se esse mundo ideal foi construído a partir da própria criatividade das crianças, e num dado momento elas sentem que a criatividade pensada antes não dialoga com uma situação triste agora, como tu mesma disseste, alguém colocou essas limitações. E aí aquele mundo dela tem que voltar e tirar esses limites. Exato. Como chegar a um equilíbrio, né, nessa situação? Para quem está nos acompanhando aqui, educadores em geral, ou os próprios pais, como saber, digamos, ter a dosagem adequada? Esse talvez seria o grande desafio, né? Que todos se perguntam e quando leem histórias nesse sentido, ficam também provocados, evidentemente. Pois é, eu sou professora, né, no ensino superior eu vejo, e também trabalho como consultora de negócio. Eu vejo as empresas, na hora de contratar, um dos critérios é o profissional criativo, né? E eu acompanhando isso penso, mas quem é esse adulto criativo? Como ele é? E não raro o adulto não sabe, o profissional ele não sabe o que é esse criativo e quem julga isso, né? Então, na sala de aula, eu vejo os adultos muito preocupados com essa questão. Entretanto, não exercitando, né, para que isso aconteça. E vem lá da escola, né? Vem desde proporcionar à criança a trabalhar com essas ferramentas para que ela nunca deixe de imaginar, de fantasiar e ser criativa, que é uma coisa diferente de imaginar e sonhar, né? É transpor limitantes achando soluções, né? Essa é uma questão bem importante. Eu tenho sido chamada para dar palestras a propósito da criatividade, né, no profissional criativo, e isso tem me chamado muita atenção. As pessoas perguntam, o que eu posso fazer no meu dia a dia para voltar a ter ideias? E uma das coisas é um olhar diferente sobre as coisas, né? Outro ponto de vista, se permitir se colocar numa outra posição, né? Então eu já trato aqui no livro isso, né? No sentido de que os próprios adultos, quando estiverem lendo para as crianças, possam discutir isso com elas. Um detalhe interessante é que tu trouxeste aqui 3 livretos em forma de agenda, que são, digamos assim, os originais, o pontapé inicial das tuas ilustrações a lápis, para daí originar o livro final. Eu gostaria que tu mostrasses para nós, e o pessoal vai acompanhar da produção aí, pegando os teus desenhos, e que tu explicasses isso, que é sempre uma dúvida que as pessoas têm, ainda mais no teu caso, que está acumulando 2 tarefas na publicação, que é de escrever e ilustrar. Como conseguir esse diálogo entre a ilustração e o texto? Muitas vezes, sem dúvida nenhuma, a ilustração traz mais informações do que aquilo que está sendo dito pelo texto, né? A tarefa de ilustrar, ela vai além de reproduzir uma passagem do texto, né? Ela tem que contar uma história paralela, né? E eu acho que esse é o diferencial do meu trabalho, pelo menos é o que eu tenho percebido e o que eu tento fazer.
que a ilustração também conte uma história. Então as pessoas me perguntam como é que surge, né? Eu tenho uma série dessas agendas, que é um recurso que vários artistas plásticos utilizam, né? Que é o de ir anotando ideias e fazendo, e rabiscando e se exercitando. Então eu tenho, por exemplo, esse aqui é um dos cenários que no fim virou o Mundo de Lá, mas que ainda certamente vai aparecer em alguns outros dos meus livros dessa mesma coleção. Claro. Eu, inspirada pelo Face, onde eu vejo as pessoas falarem muito dos seus bichinhos, né, eu já tenho aqui uma história toda montada. E o texto vai e a gerar imagem... uma nova publicação. Uma nova publicação. Não sei quando, mas vai. Né? E o texto, no meu caso, ele sai junto com a ilustração. Então é uma história de gatinhos. E pintaste aí com lápis de cera. Lápis de cor. E aí os gatos e o texto vai indo. E eu sou uma adulta que brinca muito ainda, né? Eu tenho um humor muito próprio. Então aqui essa dos gatos é essa coisa dos gatos se movimentando, como eles são. Que é outro desafio, mas creio eu, para quem é da área da ilustração, dar movimentos. Dar movimento, então, as figuras, né? E essa história aqui é uma história que também é para criança, não sei. Os adultos gostam tanto de bichinhos, e hoje a gente vê nas redes sociais todo mundo, todo que é post de cachorro, de gato e tal, tem uma super repercussão, né? E aí eu estou falando aqui do meu dia a dia, de algumas coisas que eu percebo, né? E interessante que o texto, para mim, nasce junto com a imagem. Né? Eles andam paralelos. Estás fazendo a redação e já projetando ali alguma... Ou como no caso do Reino de Lá, que antes de tudo eu criei os seres e depois montei a história para contextualizá-los. Né? Sim. E nestas agendas, que eu tenho uma coleção, eu praticamente tenho uma agenda por semana, né? Eu tenho várias histórias já que estão prontinhas para se transformarem num livro, numa publicação, não sei de que gênero ainda, mas todas elas. Tem sido muito profícua essa minha nova trajetória. Bom, já que estamos um pouco além do nosso tempo, eu vou pedir que tu tocaste em algum ponto que não tenhamos abordado até aqui, que tu consideres importante, ao mesmo tempo que já te convido de antemão para que quando alguns desses rascunhos originarem uma nova publicação, tu retornes para cá, porque sem dúvida vai ser muito interessante, não só para nós, como para quem nos acompanha. A literatura infanto-juvenil tem oferecido vieses riquíssimos aí, e que, como nós bem tratamos aqui, não só atraem as crianças ou adolescentes, mas muitas vezes, em última análise, ainda mais os próprios adultos, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem de que a importância de tratar a criança não como um mini adulto, né? Mas como um ser integral, né? Capaz de brincar, mas capaz de refletir, capaz de pensar, enfim. Acredito que os pais que se esforçarem para elaborar isso, e através do diálogo, né? E da contação de histórias e tal, nós vamos ter adultos cada vez melhores. E não deixar morrerem os sonhos, né? Porque quem deixa de sonhar acaba ficando com uma vida sem sentido. Cabisbaixos, como naquela ilustração ali. Exatamente. Então, mais uma vez eu quero te agradecer, Jaque Pauletti, escritora e ilustradora, que nos trouxe aqui O Reino de Lá, a Mala de Mirabolar. Fica essa recomendação de leitura, ao mesmo tempo também que tu foste a nossa primeira entrevistada na nova Casa de Leitura do Legislativo Caxiense, este que passa a ser também o novo cenário do Café com Letras. Nossos próximos programas continuarão aqui na Casa de Leitura do Legislativo Caxiense. Te agradeço mais uma vez. Conversamos então com a escritora e ilustradora Jaque Pauletti. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.